Olá, pessoal! Nessa aula de hoje, a gente vai estudar um pouco sobre esse levantamento e caracterização das disponibilidades hídricas para fins aquícolas, ou seja, o que é necessário para a gente conseguir dimensionar de maneira geral os viveiros para a aquicultura, baseado na disponibilidade hídrica de uma bacia hidrográfica. Então, eu trouxe aqui para vocês algum apanhado geral, de algumas notícias recentes em relação ao panorama da aquicultura a nível nacional. Essa notícia aqui desse ano mostrou, que o Brasil produziu cerca de 758 mil toneladas de peixes no ano passado, e esse é um mercado que está em constante crescimento. Com relação à produção de tilápia, por exemplo, o Brasil se consolidou o quarto maior produtor mundial desse tipo de pescado e que vem apresentando um crescimento percentual ano a ano dessa produção da aquicultura brasileira. Por exemplo, esse dado que foi levantado esse ano 2020 mostrou que em 2019, do ano passado, a produção foi 5% maior do que do ano anterior, de 2018. Então, esse contínuo crescimento da demanda da aquicultura demonstra um crescimento de mercado para essa área. No entanto, é necessário a gente ter atenção com a quantidade de água e a qualidade de água disponível que a gente pode utilizar para esse fim. Isso porque muitas vezes são instalados nos próprios olhos. A exemplo dessa primeira foto, lá no sul de Castanhão, no Ceará, em que foram instalados esses tanques-redes para a produção de tilápia. Então, na própria bacia hidráulica do reservatório, que é utilizado também para outros usos, foi instalado esse projeto de aquicultura. Aqui na nossa cidade, é bastante comum a gente ver bastante nesses viveiros de camarão no estuário do Rio Potengi. E essas atividades acabam exercendo uma pressão sobre o corpo hídrico, que é necessário se adaptar, em termos de qualidade e do uso que muitas vezes é feito desse manancial, já que também temos alguns casos em que a água é captada, retirada do manancial, de um rio, de um açude, e encaminhada para os viveiros construídos. E como a aquicultura é uma atividade que faz o uso intensivo da água, ou seja, na maior parte dos casos, ela faz a retirada de água para determinado uso, isso implica consequentemente nas retiradas de volumes de água dos corpos hídricos. E, portanto, por retirar essa água de um corpo hídrico, os projetos de aquicultura estão sujeitos a instrumentos legais que autorizam e regulamentam essa atividade. E um desses instrumentos legais é a outorga do direito de uso da água, que é praticado pelos órgãos estaduais e a nível federal também de controle do uso da água. Então, por exemplo, a ANA, que é a Agência Nacional de Águas, ela estabelece o mecanismo de outorga para os rios de domínio da União, aqueles rios que atravessam mais de um estado. Já, por exemplo, aqui do nosso estado, do Rio Grande do Norte, o IGARNE, que é o Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte, é quem instrumentaliza o uso da água através da outorga para rios estaduais, que iniciam e terminam dentro do território estadual do Rio Grande do Norte. Esses órgãos, eles dão a permissão para que os empresários, que tenham algum projeto de aquicultura, tenham o direito de uso da água. Então, é outorgado, é dado esse direito de uso para os empresários utilizarem determinada vazão de água. E essa vazão vai ser determinada com base no corpo hídrico, na própria bacia hidrográfica, com os outros usos da bacia, bem como com a demanda requerida para o respectivo projeto de agricultura. Nesse sentido, o quanto de água que vai ser requerido para cada projeto, no sentido de captar e retirar a água do manancial, vai depender de alguns fatores, como, por exemplo, os sistemas de cultivo, os aspectos hidromecânicos e também a forma de construção dos viveiros. Com relação aos sistemas de cultivo, quer dizer qual é o tipo de espécie que está sendo cultivada. Ainda com relação aos aspectos hidromecânicos, se referem às perdas de água por evaporação, por infiltração e também o aporte de água de precipitação, escoamento superficial. E ainda em relação à construção dos viveiros, se ele é em terreno natural ou se são tanques revestidos por alvenaria. Então, o primeiro fator, como os sistemas de cultivo, vai depender da estocagem dos peixes, sendo que quanto maior a estocagem dos peixes, maior o aumento da carga de matéria orgânica nos viveiros. Isso traz como consequência uma diminuição da qualidade da água e, portanto, geralmente vai se precisar uma renovação da água dos viveiros com a maior frequência.
E aí, essa taxa de renovação da água do viveiro implica em maior retirada de água do manancial, portanto, influenciando nesse levantamento da disponibilidade hídrica de determinado corpo d'água em atender determinados sistemas de cultivo e projetos de aquicultura. E aí, então, qual seria a solução para esses casos, né? Não é necessário se ter uma alta concentração de espécies, uma vez que a gente tem uma deterioração da qualidade da água decorrente desse aumento da carga de matéria orgânica presente no viveiro. E aí, vocês sabem qual é a resposta, né? Qual seria a solução possível de aplicar nesse caso? Se souberem, já coloca aí nos comentários, já para saber o nível de conhecimento prévio de vocês. Bem, uma das soluções que podem ser aplicadas nesse caso é o uso de aeradores mecânicos para poder aumentar o nível de oxigenação na água, sendo que esses aeradores mecânicos implicam no maior consumo de energia. Isso vai elevar o custo do projeto de agricultura, uma vez que vai ser preciso, né, manter os aeradores funcionando boa parte do tempo, além de também necessitar de manutenção frequente desses equipamentos eletromecânicos. E outra solução que pode ser empregada é aumentar a taxa de renovação de água dos viveiros, como eu já tinha, né, antecipado anteriormente. E aí isso pode resultar na suspensão ou revogação da outorga, isso se caso vier a aumentar a demanda de água que foi outorgada no processo de licenciamento do projeto de agricultura, já que aumentar a taxa de renovação de água dos viveiros faz com que haja também um aumento da quantidade de água a ser captada do manancial. Portanto, se vocês, engenheiros responsáveis por esse projeto de agricultura, utilizando sistemas de cultivo com alta concentração de espécies, já devem prever no seu projeto essas taxas necessárias para a renovação da água, para que a vazão captada não seja maior do que a sua vazão outorgada no início do projeto. Com relação aos fatores hidromecânicos, estão associados com aquelas perdas de água por infiltração e por evaporação, e também com as entradas, né, com a parte de aporte de água decorrente da precipitação e do escoamento superficial. No caso do escoamento superficial como entrada, ele pode ter influência sim, né, na vazão de entrada. No entanto, além de, no caso de viveiros construídos, ser uma quantidade de água escoada superficialmente bem mais reduzida, né, comparado com a infiltração, quase insignificante, e também, além disso, a determinação da vazão do escoamento superficial é mais difícil, depende do tipo de ocupação do solo, né, como eu já tinha antecipado também na aula anterior. E aí, muitas vezes, né, para simplificar os projetos, leva-se em consideração apenas a precipitação como esse aporte e a entrada de água decorrente desses fatores hidromecânicos, que deve ser considerado no cálculo da demanda de água requerida para os projetos de agricultura. E em relação às saídas, né, a parte das perdas de água, com relação à infiltração, vai depender basicamente, né, do tipo de solo, do fundo do viveiro, bem como com a eficiência da compactação do fundo do viveiro. E em relação à evaporação, vai depender basicamente também das características meteorológicas da região onde se pretende instalar uma piscicultura. Então, o regime de chuvas, de precipitação, de evaporação, infiltração, lá no semiárido aqui do estado, é bem diferente do nosso regime de chuva, de precipitação e evaporação aqui no litoral. E essas características meteorológicas de cada região é que vão influenciar nesses fatores hidromecânicos e que devem ser adequados para cada área, para cada região onde se está instalando o projeto de agricultura. E aí, nesse sentido, qual seria a solução, então, para esses casos, fatores hidromecânicos? Como é que a gente pode contornar as demandas de água com relação a essas perdas por infiltração e perdas por evaporação? Novamente, coloca aí nos comentários se vocês já sabem a resposta. Bem, então a solução envolve determinar qual é a extensão das perdas de água para que a gente consiga dimensionar a adequada vazão a ser captada, considerando que vai haver essas perdas por evaporação e por infiltração ao longo do ciclo de cultivo ou ao longo do ano. E essas perdas elas podem ser tanto contínuas quanto também intermitentes, ou seja, em determinados períodos do ano em que a evaporação é bem mais acentuada ou que a precipitação é mais baixa, isso interfere nessa variação dos fatores hidromecânicos, das perdas e das entradas de água dentro dos tanques, dentro dos viveiros.
E para que a gente consiga manter um volume de água constante, né, para a produção nos níveis desejados, é importante que a gente já considere antecipadamente essa influência das condições hidrometeorológicas, das condições de construção dos viveiros, associadas a essas perdas e entradas de água com base nos processos hidrológicos. Sendo assim, é necessário fazer algumas continhas básicas, né, fáceis de entender, que eu vou explicar para vocês a partir das próximas partes dessa aula.